A paz do Senhor, igreja. Vamos orar pelo pastor Edson Tiago, para que o Senhor coloque a palavra na boca do teu servo. Que o Espírito Santo do Senhor fale conosco através da palavra. Amém? Glória a Deus. Deus amado, Senhor, meu Deus, estamos aqui na tua presença, Pai. E aqui, meu Senhor, eu apresento o teu servo, Pai. Edson Tiago, Pai. Toma o teu servo, meu Senhor querido. Que a tua palavra possa ser colocada na boca do teu servo, meu Senhor. Que o seu nome seja glorificado. Que o seu nome seja exaltado. Engrandecido, meu Senhor. Meu Deus, que a tua igreja, Pai, possa abrir o coração para receber a tua palavra. E que o Senhor fale conosco nesta noite, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém. Podem sentar, meus amados e queridos irmãos. Quem tem Bíblia, já pegue a sua Bíblia, vá abrindo aí na carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 19. Enquanto você procura Hebreus, capítulo 10, verso de número 19, eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade rica que o Senhor me concede, segundo a sua misericórdia, ao pastor Haroldo pela confiança, que Deus em Cristo continue, Senhor, lhe abençoando. Agradecer aos meus companheiros aqui de púlpito e dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para todos sempre. E como disse o pastor Lúcio, de mim você pode ter certeza que você não vai receber nada, mas do Deus Todo-Poderoso você vai receber uma palavra que vai direcionar a tua vida e vai fazer você sair dessa noite aqui glorificando o nome dEle. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Repita comigo duas palavras, ousadia. Você ainda não gravou e você não entendeu. Repita comigo, ousadia. No santuário e pelo sangue. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela carne, repita, carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Até aqui eu digo amém, por enquanto. Antes de mais nada, erga a sua mão para cima, assim como está a minha. Bem alto, enche o pulmão e diga assim: dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, eis aqui um texto, uma porção da palavra de Deus que vai falar sobre ousadia. E nessa noite eu quero pregar sobre um tema chamado ousadia pela fé. Ousadia pela fé. Nós vimos aqui nesse texto que o escritor aos Hebreus, que ninguém sabe bem quem que foi que escreveu, porque não há um autor definido. Há possibilidades. Há aqueles que acreditam que foi Apolo, há outros que acreditam que foi Lucas, há também os que acreditam que foi Clemente de Roma, um discípulo de Pedro e de Paulo. A possibilidade maior de todas é Clemente. Mas independente de quem escreveu, se foi Apolo, se foi Lucas ou se foi Clemente de Roma, o importante é que esse camarada aqui trouxe uma palavra ousada para a minha e para a tua vida nessa noite. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá uma lição. E que se nós aplicarmos essa lição às nossas vidas, pode ter certeza que a mesmice sai do caminho, sai da nossa frente. E na nossa frente verá e será visto o sobrenatural de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, atente-se a três coisas que o autor fala. O autor fala sobre o sangue, o caminho, o santuário. Ele vai dizer que pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao santuário. É o novo e vivo caminho. Também pela carne o véu é rasgado. Aqui nós temos dois elementos que não diz respeito à nossa pessoa. Não tem nada a ver conosco. Nós não temos parte com isso. O único que tem parte com o sangue, com o véu,
com a carne e o santuário é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque até os dias do Senhor Jesus Cristo não se podia entrar qualquer pessoa no santuário. Para se adentrar ao santuário era necessário que ele fosse um sumo sacerdote. E isso não acontecia todo dia, isso só acontecia uma vez por ano. E só quem poderia entrar nesse lugar chamava-se o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão para os judeus. A pessoa adentrava naquele lugar, o sumo sacerdote, e ele adentrava com a veste toda pomposa, e ele não podia estar em pecado, porque se ele estivesse em pecado, ao adentrar e deparar-se com a arca que simbolizava a presença de Deus, ele cairia duro se ele estivesse em pecado. Ele cairia morto. Para isso, era colocado ao redor das suas vestes sinetas e amarrada à sua cintura uma corda. E ele, no dia de Yom Kippur, ele entrava no Santo dos Santos para ter um encontro com Deus. Só quem podia fazer isso era um homem, o sumo sacerdote. Ele tinha que ser da tribo de Levi, ele tinha que ser levita, tinha que ser consagrado. E esse homem, quando caminhava, ele tinha que estar com a plena convicção que ele estava em santidade, porque senão ele era fulminado. E quando a sinetinha parava de tocar, enquanto estava tocando, ninguém puxava a corda. Mas quando a sinetinha parava de tocar, tinha que se puxar a corda, porque o camarada estava morto. Mas isso, meus amados e queridos irmãos, deixa eu dar uma boa notícia, uma boa nova. Primeiro ousado da história é o Senhor Jesus Cristo. O primeiro ousado da história é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que ele, sendo Deus, está escrito na carta que Paulo escreve aos Filipenses, não teve por usurpação permanecer igual a Deus. Ele ousou se entregar pela minha e pela tua vida. E por que eu falo que ele ousou? Porque a Bíblia vai também dizer que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas o nosso Deus foi ousado. Ele acreditou em mim e acreditou em você que está aqui nessa noite. Ele deixou o seu trono de glória. E falando assim de forma panorâmica, parece uma coisa simples. Mas pensa comigo, quem era Jesus antes de se encarnar como verbo? Ele simplesmente poderia dizer: crie-se uma estrela, e uma estrela criava-se. Ele poderia dizer: haja luz, e haveria luz em meio às trevas. Ele poderia criar quantos planetas ele quisesse. Ele poderia, com o sopro das suas narinas, abrir o mar, e assim o fez. Ele poderia decretar uma ordem e vir água de baixo, de cima, e inundar toda a humanidade, e assim ele fez. Mas ele foi tão ousado, que mesmo tendo todo esse poder, tendo domínio de toda essa majestade, sendo participante da Trindade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, ele decidiu ser ousado e deixar o trono dele, a majestade dele, a graça poderosa dele, estar como carne e habitar entre nós. E ousadamente ele verteu o seu sangue, do qual o autor está falando. E ousadamente ele entregou a sua carne. Ele deixou a sua carne ser moída, para que o meu pecado e o teu pecado fosse sobre ele. E depois dessa ousadia do Senhor Jesus Cristo, ele rasgou o véu de cima a baixo e disse: você, Edson Tiago, você, João, você, Maria, você, Adriana, você, Teresa, você, Jason, você, Pedro, você pode entrar no trono da graça, diante do trono da graça. E aí o autor aos Hebreus, ele é ousado, ele vai mais além. Ele fala assim: olha, não somente adentrar até o santuário, até o trono da graça, mas adentrar com ousadia, com inteireza, com o coração inteiro,
com certeza, com fé. A diferença entre entrar e tão somente entrar e entrar com ousadia e fé é muito grande. É muito grande. E o que eu, passeando pelos textos bíblicos, passeando pelos evangelhos, vou ver é que o Senhor Jesus Cristo se agrada de pessoas ousadas. Deus se agrada de pessoas ousadas. Mesmo que a pessoa seja, pastor, inconstante, mesmo que a pessoa, muitas das vezes, e representando a igreja, Pedro outrora estava pescando, desanimado, mas aí vinha Jesus e falava, lança a rede do outro lado, e aí Pedro lançava a rede do outro lado, e aí Pedro já tomava a frente e dizia que o Senhor era Deus, que a palavra era viva e verdadeira. Mas outrora Pedro também estava triste, cabisbaixo, negando ao Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, de uma coisa Pedro agradava ao Senhor Jesus, ousado. Pedro era ousado, meu amigo, e o crente ousado, ele tem uma vantagem, ele vai viver o que os outros não vivem, ele vai passar pelo que os outros não passam. Pedro, você pode olhar nas páginas da Bíblia e ver vários defeitos, mas só um discípulo andou e caminhou sobre as águas. Junto com Jesus, só quem deu passo sobre as águas foi Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não tiver ousadia e não souber quem está diante de você, quando você entra no trono, diante do trono da graça, para poder diante dele fazer aquilo para o qual o Senhor tem prometido para a tua vida, as bênçãos que o Senhor tem prometido, as promessas que o Senhor tem feito, e muitas das vezes você está de fato e de novo remoendo as mesmas coisas, porque você ainda não teve ousadia. Deixa eu te contar mais uma história. Havia um homem chamado Zaqueu, ele era baixinho, a Bíblia vai dizer que ele era baixinho, não só baixinho, ele também era publicano, e homem publicano, deixa eu te falar, judeu era pior do que romano. Os judeus odiavam Zaqueu, e Zaqueu tinha duas barreiras, pastor. Zaqueu primeiro era baixinho, e a multidão não deixava com que ele visse Jesus. A segunda barreira, se o povo visse Zaqueu lá, o que ia acontecer? Eles iam cuspir, porque eles tinham nojo de Zaqueu, eles odiavam Zaqueu, porque Zaqueu era pecador, publicano, e a sociedade judaica daquela época poderia tolerar até um romano cobrar imposto, mas um judeu não. Um judeu cobrar imposto, não. Zaqueu era considerado o verme do cocô do cavalo do bandido, meu irmão. Pobre Zaqueu, né? Zaqueu tinha diversos empecilhos para poder falar com Jesus Cristo. Só que a Bíblia vai relatar que Zaqueu foi ousado. Zaqueu fez algo diferente. Zaqueu não se importou primeiro com o seu problema físico, a estatura dele. A estatura dele impedia com que ele visse Jesus por causa da multidão que cercava Jesus Cristo. Você imagina um mestre lá no meio e Zaqueu baixinho tentando ver Jesus. E outra, se Zaqueu aparecesse no meio daquele povo ali, era capaz daquele povo apedrejar Zaqueu. Mas a Bíblia vai dizer que Zaqueu, querendo ver Jesus Cristo, ele foi ousado, ele foi diferente. Ele intentou fazer algo que chamasse a atenção do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que ele sobe em uma árvore, e ele se esconde naquela árvore para poder ver o mestre. E quando ele está naquela árvore, e Jesus Cristo vem com aquela multidão, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo olhou para cima e viu Zaqueu em cima da árvore. E aí eu fico pensando, Jesus Cristo falou, o camarada é ousado, né? O baixinho ousado, rapaz. Esse baixinho é ousado. Quer saber de uma coisa? Hoje eu vou entrar na casa dele. E aí Jesus Cristo olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce. Desce. Desce porque hoje me convém pousar em tua casa.
É bem provável que pessoas entraram aqui na condição de Zaqueu, talvez com um impedimento físico de ver a Jesus, porque a sua fé já não é uma fé como era nos primórdios do Evangelho, quando ele aceitou a Jesus, e ele tinha experiências com o Senhor Jesus Cristo, mas as circunstâncias da vida talvez foram causando danos espirituais, e a pessoa talvez esteja passando por uma cegueira espiritual, ou um impedimento físico, que leve ele a ter um encontro com Jesus novamente. Talvez tenham pessoas aqui que estejam envergonhados, já não tem coragem, e quando eu falo coragem, pastor, é coragem moral, de serem ousados a virem até a casa do Senhor, porque eles ficam pensando consigo mesmo, o que é que os outros vão pensar? Outrora eu estava na casa do Senhor, agora eu estou caído na beira do caminho. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida, que está lá em Isaías 42. Assim diz o Senhor: não apagarei o pavio que fumega, nem cortarei a cana trilhada. Deus tem salvação para a tua vida, Deus tem salvação para a tua casa. O Senhor fez promessas, e as promessas que Ele fez não podem cair por terra. Sabe por quê? Porque haviam joelhos dobrados sobre a tua vida, haviam joelhos que estavam prostrados para orar por ti, e o Senhor viu esses joelhos dobrados. O Senhor contemplou a oração da tua mãe, do teu pai, da tua irmã, seja lá de quem foi, e o Senhor manda te dizer que Ele tem promessas, e as promessas dEle para a tua vida não vão morrer. Ele vai entrar na tua casa hoje, Ele vai entrar na tua casa hoje, e você vai saber que Ele é Deus. E assim foi, o Senhor Jesus Cristo entrou naquela casa. Sabe por quê? Porque Zaqueu já não se importava mais com a multidão. Zaqueu não se importava com o que eles estavam pensando. Sabia que há esse impedimento espiritual de você receber a tua bênção? Sabe por quê? Porque muitas das vezes você entra dentro do culto, dentro do santuário, depois do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, depois do sangue derramado, depois da carne dele entregue, mas você não está pensando em entregar um culto verdadeiro e santo. Você está preocupado com o irmão da direita, ou com o da direita, ou o que A vai pensar, ou o que B vai pensar. Mas deixa eu te dizer, deixa eu te dar uma direção nessa noite. O Senhor manda te dizer: entra, esquece o da direita, esquece o da esquerda, olha tão somente para Ele, autor e consumador da fé, e você vai ver o sobrenatural de Deus se mover em teu respeito nessa noite. Teve semana passada a encenação aqui daquela peça, pastor, a peça da Páscoa. E aí eu estava vendo a cena em que a mulher do fluxo de sangue, e o Senhor meio que me teletransportou para aquele momento. Aquela mulher, eu acredito, meus amados e queridos irmãos, que se nós estivéssemos lá, naquela época, vivendo naquela cultura, eu não sei se os irmãos sabem, onde aquela mulher sentasse, outra pessoa não podia sentar, porque aquele lugar era amaldiçoado. Aquela mulher, ela não poderia estar em público, tocar outras pessoas. Aquela mulher, ela não podia de maneira nenhuma fazer o que ela fez. A sociedade da época era cruel. Se ela fizesse qualquer movimento daquele e não fosse o Senhor Jesus, ela era apedrejada. Ela seria apedrejada. E aí você e eu podemos olhar para aquela mulher, e quando eu vi a cena aqui da peça na semana passada, aquilo me confrontou, e eu fiquei emocionado, chorei ali copiosamente, porque eu fiquei imaginando a condição daquela mulher, contra tudo e contra todos. E você pode olhar com os olhos emocionais e dizer: aquela mulher, tadinha, coitada, fraquinha.
Deixa eu te dizer uma coisa. Ela era tão ousada, ela era tão forte, a fé dela era tão poderosa. Sabe por quê? Porque qualquer um de nós ficaríamos nos vitimando, jogando praga na sociedade, dizendo por que Deus não lembra de mim, por que eu estou nessa situação. 11 anos a Bíblia vai dizer, ela não se aquietou, ela gastou até o último centavo, ela, no coração dela, pensava, enquanto houver fôlego, eu vou tentar ser curado dessa doença. Quantas e quantas vezes nós oramos, uma oração, já nos sentimos, por que Deus não atendeu? O que está acontecendo? 11 anos, aquela mulher, e muitos que olhassem para ela diriam, meu Deus, vai se acabar, olha, já não tem mais sangue no rosto, está fraquinha, pobre coitada. Mas deixa eu te dizer, a força dessa mulher, a fé dessa mulher, a ousadia dessa mulher, confronta qualquer um de nós. Porque qualquer outra pessoa, como eu repito, estava praguejando, estava falando mal, estava provavelmente murmurando contra Deus. Mas o que foi que ela fez? Ela ouviu falar de Jesus Cristo. Ela ouviu falar de Jesus Cristo. Ela ouviu falar de Jesus Cristo. E ela não se importou de ser apedrejada. Ela foi ousada. E a Bíblia vai dizer, o evangelista vai dizer, que ela vem por baixo. Ela vem se arrastando pela orla. E ela toca no Senhor Jesus Cristo. E quando ela toca no Senhor Jesus Cristo, ela poderia estar sendo pisada, chutada, talvez esbofeteada. Mas ela não quer saber. Sai da frente, sai da frente. Ali está Jesus. Eu vou encostar, eu vou tocar. E quando eu tocar, eu vou ser curado. Ali está o Senhor Jesus. Sai da frente, impedimento. E quando ela toca no Senhor Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, sai dínamo. Você não estranha a palavra não. Dínamo, do grego, dinamite. Essa é a palavra no original. Sai uma explosão de dentro do Senhor Jesus. Explode um poder de dentro do Senhor Jesus. A palavra no grego é dínamo, que dá origem à nossa palavra no português, dinamite. Deixa eu te dizer, sabe o que foi que aquela mulher arrancou de dentro do Senhor Jesus? Com a sua ousadia, ela arrancou uma dinamite de dentro do Senhor Jesus, que explodiu na vida dela, e fez ela ser sarada de uma doença que havia 12 anos que ela sofria. Que ousadia! Que ousadia, meu irmão. Coisa linda é crente ousado. A Bíblia também vai relatar uma mulher, que nem o nome dela é mencionado na Bíblia também. Só vão dizer a origem dela, que ela é Cirofenícia ou Cananeia. A Bíblia vai dizer, o evangelista escrevendo vai dizer, que aquela mulher andava gritando atrás do Senhor Jesus. Jesus, tem de misericórdia de mim. Jesus, tem de misericórdia de mim. Jesus, tem de misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela deixou a filha dela em casa, endemoniada. Ela teve ousadia de dar um passo. Ela teve ousadia para sair da mesmice. Ela teve ousadia para romper com as fronteiras, talvez da timidez, da vergonha, do que fulano vai pensar ou cicrano vai deixar de pensar. Ela foi ousada. E deixa eu te dizer uma coisa, ninguém que é ousado pela fé, que se aproxima do Senhor Jesus Cristo, sai de mãos vazias. E aí você pode falar, tá bom, irmão Tiago, ela foi ousada, ela tinha fé, ela chegou diante do Senhor Jesus Cristo e ela foi curada, como qualquer outra pessoa normal que se aproximou de Jesus Cristo. Deixa eu te dar um detalhe aqui. Aquela mulher não tinha direito de receber a cura para a filha dela naquele momento. Você sabe por quê?
O próprio Jesus fala sobre isso no texto. Jesus vai dizer: mulher, o que é que você quer? E aí ela fala: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada em casa, eu quero que o Senhor cure ela. Aí Jesus tem um diálogo com aquela mulher que ninguém que é natural vai entender. Ninguém que não anda pela fé pode entender. Não tem como entender o sobrenatural, o reino de Deus, olhando na ótica natural, na ótica humana. O evangelho não é natural. O evangelho não são para pessoas naturais. Está escrito, Paulo escrevendo aos Coríntios vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aquela mulher entra num diálogo com o Senhor Jesus Cristo e diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor cure a minha filha. E Jesus Cristo: mulher, tu sabes que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela era estrangeira, ela era sírio-fenícia, ela não podia receber a bênção, não era ainda o tempo. Sabe quando seria o tempo? Lá em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo. Naquele exato momento, Jesus ainda estava para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher, no plano espiritual da salvação, ainda não tinha direito de receber a bênção. Mas sabe o que foi que ela fez? Quando Jesus Cristo fala: olha, não é lícito eu pegar o pão da mesa do Senhor e entregar aos cachorrinhos. Já pensou você ouvir uma palavra dessa da parte de Jesus Cristo? Jesus Cristo olha para você e dizer desse jeito: olha, Varney, você não tem direito. Você não está na mesa dos senhores. Você ainda é cachorrinho. Você não pode receber. Era provável que 90% da igreja fosse embora, porque olharam com a ótica humana, olharam sem os olhos da fé. Mas sabe o que foi que essa mulher fez? Essa mulher abriu uma janela atemporal, espiritual, e ela puxou o futuro e trouxe até aquele exato momento. Ela entrou nas regiões celestiais, e o que era para acontecer anos depois, aquela mulher, pelos olhos da fé, trouxe até aquele presente momento. E Jesus Cristo, sendo impactado pelo poder e a ousadia daquela mulher, aquela mulher dá uma resposta que mexe com o mundo espiritual, mexe com o plano espiritual, abala tudo que o Senhor Jesus Cristo tinha preparado e pensado. Aquela mulher diz: Senhor, eu sei que não é lícito tirar da mesa dos senhores e deitá-las aos cachorrinhos, mas deixa eu te dizer uma coisa: as migalhas que caírem da mesa dos senhores alimentarão os cachorrinhos. Basta tão somente um pouquinho de fé, um pouquinho de ousadia. Se sair uma migalha nessa noite da parte do Senhor para a tua vida, e você se atentar a isso, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai trazer o futuro para o presente e vai fazer acontecer coisas sobrenaturais na tua vida. O problema é que nós costumamos olhar sempre pela ótica humana, e nós costumamos dar sempre crédito ao inimigo. E aí tem um cidadão na Bíblia que me chama muita atenção pela sua ousadia, um pequeno valente chamado Davi. Não à toa o nome do meu filho é Davi. Eu sempre fui impressionado com a ousadia de Davi. Jovem, desprezado pela família, não tinha direito nem de se sentar na mesa. Mas um belo dia os corajosos,
os que se sentavam na mesa, os bonzão, os bonitão, viram um gigante gritar e dizer: você é brabão, vem aqui, vem me enfrentar. Porque tem gente que tem ousadia para com os mais fracos. Tem camarada que tem ousadia para com os pequeninos. Mas quando chega outro mais doido do que ele, aí a ousadia dele acaba. A braveza, a coragem dele acaba. Aí ele deixa de ser ousado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o crente ousado, que tem a fé no Deus de Israel, que crê no Senhor Jesus Cristo, e que tem Ele do seu lado, não tem medo do gigante, pode ser o tamanho que for. Sabe o que vai acontecer? O camarada vai olhar para o gigante com os olhos natural e vai dizer desse jeito: olha, o camarada é grande. Tinha quase 3 metros de altura. Tinha um escudo que pesava não sei quantos quilos. A lança dele pesava 9 quilos, se não me engano. Tinha uma couraça. O camarada estava preparado para a guerra. E os bonzão lá de Israel, os brabão, quando ele gritava: ei, quem é aí? Vem aqui, manda me enfrentar. Aí nessa hora todo mundo corria. Mas sabe o que Deus está procurando? A Bíblia vai dizer que Deus procura a verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. E aí você pode pensar: mas eu não sou digno, eu não tenho tamanho, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não tenho curso de teologia, eu não sou bom o suficiente. Na minha empresa tem várias pessoas que são melhor do que eu, mais preparadas. Mas o Senhor está me mandando liberar uma palavra para você nessa noite: ousadia, ousadia, ousadia. Tenha ousadia pela fé, tenha ousadia no Senhor Jesus Cristo, e você vai ver as portas se abrirem. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto os outros estão olhando com o olhar da carne, Davi estava vendo o tamanho da testa do gigante, meu irmão. Os camaradas olhando para o tamanho do gigante, e Davi olhando para a testa. O camarada da testa grande, o camarada da testa grande, meu amigo, se eu acertava um caju, eu me lembro lá no Nordeste, eu com uma baladeirazinha, meu amigo, para derrubar um caju, no pé de caju, eu falei, pum, acertava. Davi olhou para o gigante e falou: meu amigo, se eu acerto um caju com a funda, quanto mais um camarada com a testa desse tamanho. Pode vir o inimigo que vier, se você estiver no Senhor Jesus Cristo, se a tua fé estiver no Deus de Israel, você pode ter certeza, o gigante pode ser grande, mas a testa dele é maior. E você vai pegar a pedra e vai lançar, e quando aquela pedra sair, ela vai sair na testa dele, e ele vai cair de frente, para saber que você serve a um Deus todo poderoso. Agora eu quero fazer um desafio, porque já o tempo hoje, eu achei até que ia pegar um pouquinho menos, meu irmão. Pastor, posso pedir para a igreja ficar de pé? Por favor, meus irmãos, fiquem de pé, porque a hora já se foi. Eu preguei sobre ousadia. Eu preguei sobre ousadia. Eu vou repetir. Eu preguei sobre ousadia. E o Senhor me trouxe aqui ousadamente para liberar uma palavra profética para a vida daquele que for ousado. E eu não vou chamar uma, nem duas, nem ou melhor, eu não vou chamar 2, nem 3 vezes, não. Eu vou chamar uma vez só. Uma vez. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele é movido pela fé, pela ousadia. E não por pessoas que se acovardam por da direita ou da esquerda, porque tem luz, ou porque o irmão Tiago está vendo. O Deus que eu sirvo, Ele movimenta a mão dele mediante a tua ousadia, a tua fé. E eu vou falar só uma vez, tá? Você tem promessa de Deus, e crê que o Senhor pode ainda te usar
como Ele prometeu, você vai sair do seu lugar. Calma aí, não sai agora não. Fica aí. Você tem talvez um problema espiritual que está atormentando a tua vida ou a tua casa. Você vai sair do seu lugar. Espera aí, não sai agora não. Você tem problemas na justiça. Você vai sair do seu lugar. Você tem uma enfermidade que te atormenta e que você já fez de tudo para que isso acabasse e até hoje não acabou. Você vai sair do seu lugar. Você que entrou aqui pela primeira vez e ousadamente quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você vai sair do seu lugar. Ousadamente, sem medo. Você tem e crê que a palavra do Senhor é verdadeira e fiel, e é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe. E por que eu falo isso? Porque pelos olhos naturais, pelos olhos dos homens, a tua situação é irreversível. Pelos olhos da medicina, a situação de muitas pessoas é irreversível. A psicologia, a psiquiatria falou que você vai continuar tomando remédio controlado para dormir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você tiver ousadia, eu vou contar até 3. Se você tiver ousadia, seja lá qual for a causa, quer seja ela natural ou de ordem espiritual, o Senhor Jesus Cristo está aqui hoje para liberar espiritualmente. E eu estou falando isso ousadamente, com temor e tremor. O Senhor Jesus Cristo está aqui pronto para liberar para a tua vida aquilo que você vem buscando há anos, aquilo que você vem pedindo, aquilo que você até hoje não encontrou, aquela libertação, aquela paz. O Senhor Jesus Cristo quer trazer para você nessa noite. Eu vou contar até 3. No 3, saia do seu lugar, que eu quero orar pela tua vida. 1, 2 e 3. Sai do seu lugar correndo, sem demora, por favor. Sem demora, com ousadia, sem olhar para o da direita nem da esquerda. Esquece o da direita, esquece o da esquerda. Jesus Cristo quer tratar com você. É com você que o Senhor quer tratar. É com você que Jesus Cristo quer fazer. Ele viu a tua ousadia, e deixa eu te dizer uma coisa: Jesus Cristo não vai dispensar crente ousado de mãos vazias. Talvez vocês adolescentes tenham promessa, você quer ser uma cantora, uma levita na casa do Senhor. Você jovem, você varão, quer ser um pregador. E as circunstâncias estão dizendo: não, não pode, não deve. Mas eu quero te dizer que o Senhor que libera a bênção está aqui nessa noite. Feche os teus olhos pela fé e tenha contato apenas com Ele nesse exato momento. Esquece, não olha para mim, não olha para mim. Ouve tão somente a voz do Senhor Jesus Cristo liberando. Senhor, libera nessa hora, Pai. Agora, em nome de Jesus. Senhor, libera porções espirituais. Meu Deus, ó Senhor, promessas. Meu Deus, tira aquela, Senhor, que já estava, meu Pai, numa gaveta escondida. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa hora, perturba, coloca brasas vivas na vida, meu Deus, ó Senhor, daquele juiz. Coloca, meu Deus, ó Senhor, nessa hora, onde há uma enfermidade, coloca a tua mão sobre essa enfermidade, e no nome de Jesus, eu ordeno enfermidade, se dobre agora o nome do Senhor Jesus Cristo, se dobre agora, Senhor Jesus, em teu nome ousadamente, eu profetizo sobre a vida dessas pessoas, aquele que veio e que ainda está tomando remédio controlado, que não consegue dormir à noite, que não tem paz, que não se libertar dos vícios, nessa hora, há poder no nome de Jesus, 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 e todo mal vai batendo em retirada, vai queimando, meu Senhor Jesus, vai queimando pelo poder do teu nome, vai queimando pelo poder da tua palavra, vai tirando todo impedimento, vai desfazendo, vai mostrando que há Deus nesse lugar, que há um Deus que nós servimos, e Ele é poderoso.
Vai fazendo, Senhor Jesus. Vai fazendo, Senhor Jesus. Aleluia. Vai recebendo a cura. Recebe a restauração aí. Em o nome de Jesus. Enquanto você ora, o Senhor age. O Deus de milagres está neste lugar. Oh Espírito Santo da verdade. Em o nome de Jesus. 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 Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Ramachura bacandaras. Vai recebendo em nome de Jesus. Ora ao Senhor. Pede para quem tem para lhe dar. O Deus Todo-Poderoso pode te visitar agora neste momento. Oh Deus, oh Deus. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Vai romper. Vai recebendo. Muitas fontes em meio ao deserto. Vai recebendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Oh Espírito Santo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Mas não vai. Vai tocando nesta vida, curando. Cura, Deus. Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéril pais, mães e filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta É o Deus que o mar, nós servimos. que tira a força É o Deus do que vai fogo, além faz o leão jejuar. da medicina, além dos Deus que médicos. derruba as muralhas, É o Deus que vai além da perspectiva humana. mães de filhos. Você serve um Deus todo-poderoso. Não temas, Um sou Deus contigo. todo-poderoso. Ramachura Acalma Macandaras. o vento, aquele que aquieta O Senhor está acalmando essa tempestade na tua vida. a força do O Senhor está acalmando este furacão que te atormenta. fogo. Deus que Oh, te canto, remaragassuri andaralamas.
Deus que que livra da do alto. não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu quero perguntar se desses irmãos que estão aqui na frente, há alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, talvez afastado, parado, e deseja nesta noite entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se há alguém, dê um sinal com a tua mão. Se há alguém aqui, tem ali. Vem aqui, meu filho. Vem aqui na frente. Abre para mim esse espaço. Isso, venha. Deus, Ele tem um caminho aberto pelas águas. Aonde está a segunda pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Glória a Deus. A senhora também? Glória a Deus. Já serve? É o esposo? Glória a Deus. Esses dias vindo aqui, e Jesus hoje está salvando este homem. Aonde está a segunda pessoa? Alguém afastado, parado. Dê um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você aqui na frente. Eu quero que Deus trabalhe na tua casa, na tua vida. Aleluias. Há mais alguém? Há mais alguém nessa noite? O Deus que derruba muralhas, Ele está aqui. O Deus que derruba muralhas está aqui. Glória a Deus. É isso aí. A alegria vem pelo amanhã, porque Ele é um Deus de perto. És Deus de perto, também de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Oh Espírito Santo. Glória a Deus. Nós vamos fazer a confissão de fé. Como que é o nome do Senhor? Marcelo. Põe aí. Eu, Marcelo, nesse momento, entrego minha vida ao Senhor Jesus. A partir de hoje, não viva eu, mas viva Jesus em minha vida. Que o Senhor Jesus possa escrever o meu nome no livro da vida, para que eu tenha o direito à vida eterna. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos para a frente. Em nome de Jesus, nós vamos orar pela vida do irmão Marcelo, que entrega a sua vida hoje diante do altar de Deus. Glória a Deus. Senhor, Deus querido, Deus todo-poderoso, aqui está, Senhor, o teu filho, esta linda família, Senhor, que te recebe de braços abertos, Pai. Que o Senhor possa entrar e fazer morada, Senhor, na vida deles. Que o Senhor possa, meu Deus amado, transformar a sua vida, o seu viver. Entra, Senhor, limpa, Senhor, a casa, faz morada, Senhor, habita, transforma, Senhor, a vida deste homem, Senhor, e desta família que nós entregamos em tuas mãos, em o nome de Jesus. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Oh, glória! Tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. oh, aleluia. Enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos
A esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bate palma e glorifica a Deus.